Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este nosso caminho quaresmal, já na quarta-feira de cinzas, a liturgia nos aponta quais são os três, podemos dizer, quais são os três pilares da espiritualidade da quaresma. E se vocês estão lembrados do evangelho lá da quarta-feira de cinza, os três pilares da quaresma que nos aponta esta leitura é a oração, o jejum e a esmola. Por isso que são temas que durante a quaresma sempre retornam, seja numa intenção de aprofundar os temas principais da quaresma, ou até mesmo para relembrar a gente, nos relembrarmos daquilo que nós precisamos viver enquanto base para este nosso caminho. E se nós nos colocarmos estes três princípios de vivência básica na quaresma bem vividos, nós faremos, claro, uma boa quaresma. E é o que nós encontramos no Evangelho de Mateus no dia de hoje, e também o que nós encontramos no livro de Esté, na primeira leitura. No Evangelho tirado de São Mateus, estamos ainda dentro do Sermão da Montanha, que já falou sobre a oração, que no Sermão da Montanha os discípulos já pediram para Jesus ensiná-los a rezar, e por isso Jesus desenvolveu a oração do Pai Nosso. Continua-se o tema da oração, trazendo novamente o ensinamento de Jesus Cristo aos seus discípulos. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Jesus Cristo insiste na oração, porque a oração é o único meio que se pode ter como contato com Deus. A oração é o meio do relacionamento com Deus. A oração é a forma pelo qual Deus dialoga com o homem e o homem dialoga com Deus. Mas, padre, tem tantas outras formas de encontrar-se com Deus, como muitos dizem. Nós encontramos a Deus pela palavra, nós encontramos a Deus pela Eucaristia, nós encontramos Deus no serviço da caridade. Sim, encontramos com Deus em tudo isto. Mas se tudo isso estiver envolvido pela oração, porque um grande estudioso pode estudar a Sagrada Escritura, mas não encontrar Deus nela. Estudou a Sagrada Escritura como um objeto de ciência, mas não como um objeto de fé. Muitos podem participar da Eucaristia e não encontrar Deus nela, porque não teve uma atitude orante na hora da Eucaristia. Mas muitos podem fazer o bem, fazer a caridade, tem grandes obras sociais, mas não faz a obra social com aquele espírito de oração. E se não há o espírito de oração, não há o encontro com Deus, porque
o encontro com Deus se dá por meio da oração. A oração nada mais é do que o diálogo entre Deus e o homem e Deus. E o mais profundo ainda, a oração, de fato, principalmente nós, católicos, entendemos a oração como uma resposta a Deus. A oração é uma resposta a Deus porque, primeiro, é o Deus quem fala. Primeiro, é o Deus que vem ao encontro do homem. Primeiro, é o Deus que se coloca diante do homem e daí inicia-se um diálogo de amor. São João da Cruz, em um dos seus livros, que agora eu não me recordo, ele vai dizer assim: é Deus, é o homem que procura a Deus? Isto é uma verdade? Sim, mas é muito mais verdade de que Deus procura o homem, porque a iniciativa é dele. Deus iniciou o diálogo, o homem responde ao diálogo. Então a nossa oração é estarmos diante de Deus como aquele que primeiro escuta, depois responde. Oração é um diálogo de amor. Oração é uma comunhão de amor. Oração é um diálogo que se dá entre nós e o Criador. É uma resposta, cada vez mais nós nos colocamos diante da presença dEle para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer e responder com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, em todo o seu Evangelho e a Quaresma, insiste para nós no tema da oração. Insiste para nós a vivermos esta prática que atualmente está tão esquecida. Está tão esquecida por quê? Primeiro por causa de um ativismo terrível que nós estamos entrando. É quase que inconcebível hoje nós, homens e mulheres, sentarmos em algum lugar isolado, irmos para uma igreja isolada e ficarmos lá parado, ficarmos lá estático, como que olhando para o nada e o nada olhando para nós. E muitas pessoas estão dizendo: mas que coisa mais improdutiva, que coisa mais sem nexo. Eu poderia estar na luta, no trabalho, desenvolvendo isso, desenvolvendo aquilo, isso a um nível fora da igreja, mas isso também a um nível dentro da igreja. Mas que coisa mais sem nexo, porque eu podia estar lá no campo de missão, na caridade, fazendo bem, fazendo isso, fazendo aquilo, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso, a pessoa pode estar fazendo tudo isso, mas está fazendo tudo isso não levando aquele que é o essencial. Não, está fazendo toda a caridade, está fazendo todo o bem, mas não está levando o próprio Deus, porque está ausente dele. Porque no movimento da oração nós encontramos com Deus, nós buscamos a Deus, nós encontramos a Deus, aí sim eu tenho condições de levá-lo na caridade, de apresentá-lo ao mundo, de levar a presença de Deus ao mundo, porque a minha vida está toda repleta da presença de Deus. Então, a oração é para nós este momento em que nós nos colocamos diante de Deus, enchemos a nossa vida dele, nos configuramos cada vez mais a Ele. Daí sim, quando eu vou para a minha missão, eu não estou indo por mim mesmo, mas eu estou sendo o embaixador de Cristo, porque aquele que me vê, vê o Cristo configurado em mim, vê Deus configurado em mim. Por quê? Porque eu fui capaz de estar diante dele e deixar com que a imagem dele fosse cada vez mais trabalhada na minha vida, fosse cada vez mais configurada em meu ser. Este é um movimento, este é o diálogo da oração que acontece. Só para vocês entenderem um pouquinho, muitas vezes lança aí algum comercialzinho na TV dos chamados recalços. E vai lá,
todos os proprietários do veículo tal, do ano tal, precisa devolver o carro, precisa levar o carro lá para a fábrica, porque deu um probleminha em tal coisa e precisa passar por uma manutenção, porque o veículo está apresentando problema. Bem, para vocês entenderem o que significa a quaresma e o ambiente que isso acontece, a quaresma é esse convite que a igreja faz para nós, dizendo assim: homens e mulheres, é preciso voltar para a fábrica. Volte para a fábrica, porque nós temos alguns probleminhas que precisam ser ajustados ao longo do ano, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminhar. Foi queimando um fuzilzinho aqui, foi queimando alguma coisinha ali, nós vamos cometendo um pecadinho aqui, um pecadinho ali, um errinho aqui, um errinho ali, uma falhinha ali, e assim sucessivamente. E a igreja agora propõe para nós uma volta à fábrica que é Deus. E nós retornamos à fábrica e iniciamos o nosso diálogo com Deus. E Deus começa a falar conosco, nós começamos a responder e dizer: Deus, eu falhei ali, eu falhei aqui, eu errei aqui também, e eu preciso mudar aqui. É como nós irmos diante de Deus e começarmos a apresentar aquilo que foram as nossas falhazinhas e dizer: eu preciso sair daqui agora desta fábrica, novo, para voltar para a vida. A oração é esse ambiente, proporciona para nós esse ambiente em que nós nos apresentamos diante de Deus, apresentando as nossas falhas, e Deus, com a sua graça, vai agindo, realizando toda a sua graça em nossa vida, e nós saímos da oração novinhos. Porque como eu disse para vocês, o que acontece? Quando se há uma chamada para fazer uma manutenção num veículo, precisa voltar à fábrica original. Não dá para ir para qualquer fábrica, não dá para ir para qualquer revendedora, mas você vai para a fábrica do qual o veículo foi criado. Mesma coisa nós homens. Não dá para nós voltarmos para qualquer lugar para que a nossa vida seja restaurada. Nós temos uma origem. Nós temos alguém que criou-nos, que colocou todo o mecanismo da vida humana em funcionamento, que deu ordem ao corpo humano, que deu ordem à alma humana, que conhece todo o funcionamento mais íntimo do ser humano. Por isso, em algumas outras passagens vai dizer que o Espírito prescruta o mais íntimo do coração. Então é Deus que conhece o mais profundo do ser humano, e na hora que o ser humano precisa de alguns ajustes, não existe um outro lugar a voltar-se a não ser a fábrica original, que é Deus. É Deus que tem a capacidade de devolver ao ser humano toda a sua originalidade, toda a sua capacidade, toda a sua potencialidade. E por isso que é um convite da igreja constantemente a voltar à oração, a voltar à comunhão com Deus, a voltar ao diálogo com Deus, porque quem permanece em diálogo com Deus não afastou-se da sua origem. Nós não podemos nos afastar da nossa origem, que é Deus. Nós não podemos nos afastar da nossa origem, que é o Senhor, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, como a igreja nos ensina. Nós somos obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai é o Deus Criador. Deus Filho é o Deus Redentor, que resgatou toda a humanidade, que salvou toda a humanidade. Deus Espírito é o Deus Santificador. É o Deus que nos santifica, que caminha conosco pela história num processo de
de santificação, preparando todo o nosso ser, todo o nosso viver, para um dia encontrarmos com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo, de forma plena, de forma pura, de forma santificada, em condições de fazermos parte do céu. Por isto, a importância da oração, que é cada vez mais este caminho de diálogo e de constantemente estar diante de Deus. Estar diante de Deus de que forma? De que forma nós devemos estar diante de Deus? A palavra nos ensina de forma humilde, porque a humildade é o fundamento da oração. O Evangelho diz: pedi e vos será dado, procurai e acharei, batei e vos será dado. A dinâmica do Evangelho já está mostrando para nós que se nós precisamos pedir, é sinal que nós não temos, e nós precisamos reconhecer isto. Se a palavra nos está ensinando que nós precisamos procurar, é sinal que nós perdemos. Então nós precisamos ter todo um esforço para retomar aquilo que nos foi perdido. Se a palavra está pedindo para nós batermos, e batemos, lembra a nós aquele evangelho do amigo que vai à casa do seu amigo e bate à porta e diz: amigo, eu estou recebendo uma pessoa e não tenho pão e estou precisando da sua ajuda. Então, vejam só, em todo elemento da oração existe o elemento da necessidade. É nós reconhecermos a necessidade que nós temos de Deus, é nós reconhecermos a dependência que nós temos de Deus, é nós reconhecermos que nós precisamos dEle, que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nós não somos capazes de nada, é reconhecermos que sem Deus a nossa vida é uma vida errante por este mundo. E por isto a oração é este voltar-se para Deus e se colocar diante dele e bater na porta de Deus e dizer: eu preciso disto, eu preciso daquilo. É procurar constantemente a graça de Deus, porque quem procura algo que está perdido é sinal que não conformou-se com a perda e por isso está buscando. E nós que muitas vezes nós perdemos um pouquinho da graça de Deus, perdemos um pouquinho da santidade da nossa vida, perdemos um pouquinho daquilo que nós precisávamos ser enquanto homens e mulheres cristãos. Vamos procurar aquilo que nós perdemos enquanto presença de Deus nas nossas vidas, procurarmos cada vez mais a graça de Deus, que muitas vezes foi perdida pelo nosso pecado. Vamos nos apresentar diante de Deus e pedir, porque nós somos necessitados, nós precisamos. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, a dinâmica da oração é uma dinâmica de alguém que se reconhece como homens e mulheres necessitados de alguém que é maior. Como vai dizer o Frei Patrício, que escreveu um livro chamado Catecismo da Oração. Na verdade, ele mesmo também não está dizendo muita novidade, porque nós, homens de igreja, não precisamos dizer muita novidade, nós precisamos dizer aquilo que a própria igreja diz. E ele, fazendo referência ao catecismo da Igreja Católica, na verdade ele está citando literalmente o catecismo da Igreja Católica. Em seu livro ele coloca: a oração é a elevação da alma a Deus, ou pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. A humildade é a disposição para receber
gratuitamente o dom da oração. O homem é mendigo de Deus. Nós nos colocamos e precisamos nos colocar como aqueles que são totalmente necessitados da graça de Deus. Nós somos mendigo. Se é hoje um grande mal nesta vida ser mendigo, se muitas vezes as pessoas olham como mendigo como um sinal de extrema pobreza e muitas vezes até de rejeição e sai correndo dos mendigos, e os mendigos se aproxima e já cria toda uma resistência, saiba que o cristão é o primeiro mendigo. É o mendigo da graça de Deus. É aquele que por meio da oração está constantemente pedindo, recorrendo a Deus, dizendo: eu preciso da tua graça, eu preciso da tua graça, eu preciso da bênção, eu preciso da conversão, eu preciso da salvação. É por isso que hoje o mundo não quer rezar, porque nós não encontramos no mundo orgulhoso, no mundo que não precisa de ninguém, no mundo que está pensando que se basta a si mesmo, no mundo que não quer mais saber de Deus, que Deus está em segundo plano. É por isso que nós encontramos uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus, porque definir como Deus existe, se definimos que Deus existe, automaticamente nós definimos: Deus existe e eu preciso dele. E o que é que a sociedade está definindo hoje? Deus não existe, por isto eu não preciso dele. Se eu não preciso dele, eu não preciso buscá-lo. Mas nós precisamos andar na contramão. Nós precisamos provar ao mundo que Deus existe, que nós precisamos dele, e por isto eu o busco por meio da oração. Oração não é tempo perdido. Oração é tempo ganho na presença de Deus. É tempo cada vez mais renovado na graça de Deus. A oração é um tempo nobre em que nós estamos contrário ao ativismo do mundo. Um tempo em que muitas vezes nós pensamos e que nós estamos ali numa situação estática, mas por outro lado, a nossa alma e o nosso coração está extremamente ativo, atento à graça de Deus. É o voltar-se para Deus, voltar-se para quem é o princípio originário da nossa vida, e nós estarmos ali diante dele, para que ele trabalhe em nós, para que ele conceda os seus favores, para que ele conceda as nossas graças, e no momento em que nós tivermos que sair da presença dele, nós vamos com Deus para a luta do mundo. Mas eu quero encerrar também fazendo algumas outras observações a respeito do Evangelho. Só lembrarmos que a oração não é algo mágico, como nós também muitas vezes pensamos. Mas eu já rezei tanto e Deus não me concedeu. Mas eu já pedi tanto e Deus não me concedeu. Mas eu já estou com calo nas cordas vocais de tanto rezar e não acontece nada. Lembre-se que o Evangelho oferece para nós 2 tempos verbais: pedi, presente, vos será dado, é um futuro. Entre a oração, entre o presente da oração e a manifestação de Deus, há um tempo. Qual é esse tempo? Não sabemos, apenas nós sabemos que para Deus é um ano, como é que é? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não que Deus precise de um tempo, mas há um tempo em nossas vidas para que isto aconteça. Então nós precisamos ser pacientes na oração, e muito pacientes. Uma outra coisa, também precisamos observar aqui o finalzinho do Evangelho. Quem é o pai que quando o filho pede uma pedra, ele dará um pão? Quem é o pai que quando o filho pede uma coisa inútil, ou melhor,
Quem é o pai que quando o filho pede uma coisa útil, ele vai dar uma coisa inútil? Nós precisamos também perceber que muitas vezes o que nós estamos pedindo, Deus não está concedendo, mas Ele está concedendo para nós algo muito mais útil daquilo que nós mesmos estamos pedindo, porque o Evangelho define assim: ora, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Não disse que vai conceder aquilo que nós estamos pedindo, disse que vai conceder o quê? Coisas boas. Deus sabe das nossas necessidades, e muitas vezes as nossas necessidades que nós imaginamos que é necessidade, Deus está aproveitando essa situação para tirar algo muito maior, para tirar um dom muito mais precioso disso. E nós estamos tão fixados naquilo que nós estamos pedindo, que os nossos olhos estão fechados para aquilo que Deus está nos concedendo. E como a palavra define, Deus nos concede coisas boas. E se você sabe, e se você prestou atenção no Salmo, eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Muitas vezes Deus está oferecendo a nós muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Então na oração também nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Olhos abertos para quê? Para percebermos que muitas vezes Deus está nos concedendo não aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos. E eu encerro dizendo o seguinte: Padre Edmilson, quando celebrava a missa do Clube do Ouvinte, muitas vezes ele dizia assim, e eu ajudei muito o Padre Edmilson nesta missa: tem pessoas que vêm aqui para pedir a cura, pede a cura, nunca mais volta para Deus. Pediu para ser curado da perna e aquela perna depois o levou para o pecado. Pediu para ser curado disso e aquilo depois o levou para o pecado. Então, muitas vezes eu peço que Deus não cure essas pessoas mesmas. Sabe por quê? Porque se Deus não cura essas pessoas, ela continua vindo aqui buscar Deus na oração. Lembre-se, gente, muitas vezes a nossa necessidade é aquilo que nos faz a gente rezar de fato. Porque se aquela necessidade não existisse, o que acontecia? Já estava longe de Deus. Então, muitas vezes você tem uma necessidade que está pedindo a Deus e diz assim: mas Deus não me dá, Deus não me dá. Que bom que Ele não te dá, porque se Ele te desse, você não buscaria mais. Então, insista na oração. Insista na oração, porque se Ele não te dá aquilo que você está pedindo em terra, tenha certeza de uma coisa: Ele está te dando o céu. E o céu é uma das coisas mais boas e mais importantes que Deus pode dar a cada um de nós. Então, que nesta liturgia, em cujo o tema é a oração, uma oração dos humildes, como desenvolveu Esther, que se apresentou diante de Deus como aquela que é a mais necessitada para enfrentar um grande perigo, também nos coloquemos nesta quaresma em toda a nossa vida, numa constante atitude de oração, de voltar-se para Deus, de dialogar-se com Deus, de responder a Deus aquilo que Ele nos fala constantemente. E como eu já disse para vocês, nós estamos naquilo que é a mais profunda das orações, porque é a Eucaristia. Então, Deus já nos falou por meio da sua palavra, agora nos oferecerá o seu próprio Filho por meio da Eucaristia. Então, que os nossos corações se alegrem cada vez mais por participarmos da missa e oferecermos ao Pai esta oração tão profunda.